Bom, gente, aqui é o Dragon Nerd, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui, antes da gente começar, já deixa o like, que isso ajuda muito no canal. E se são novos, sejam muito bem-vindos e se inscrevam, né? Então vamos logo. Basicamente esse vídeo é o que é o RPG, porque eu vejo muita pessoa se confundindo o que é o que não é RPG. Hoje em dia, tudo que você tem elemento de RPG é um RPG. Não, gente, não é assim. Mas antes de a gente entrar realmente no que é o RPG, você tem que saber que a área tem duas divergências entre RPGs. Tem os RPGs ocidentais e os RPGs orientais. Os RPGs orientais são, por exemplo, JRPGs, como Pokémon, os Final Fantasy. É uma outra vibe, é uma outra pegada e não é muito a minha área, então eu não vou entrar nesse tema aqui nesse vídeo. Mas os RPGs ocidentais, que são os que eu gosto, que é o meu gênero favorito, esse eu tenho muito domínio e eu quero explicar o que é pra galera que não conhece. Basicamente, de onde vêm os RPGs? Dos RPGs de mesa. E aí que tá, né? O que significa RPG? A sigla significa Role Play Game. Que em uma tradução direta aqui pra gente seria interpretação de papéis. Então, na realidade, o que na realidade é o RPG? Nada menos, nada mais que interpretação de papel. Interpretar o papel é a coisa fundamental de um RPG. É o que faz um RPG ser um RPG. É por isso que em RPGs a gente tem classes, escolhas, os equipamentos, árvores de talento e por aí vai. Pra dar mais liberdade em ter mais coisa de interpretar papel. Por isso que nisso, nos RPGs, nós criamos nosso personagem. Num outro jogo são, por exemplo, Uncharted. O que o Nathan Drake vai fazer? Em God of War, o que o Kratos vai fazer? Em Halo, o que o Master Chief vai fazer? Vocês estão entendendo? Cada jogo tem seus personagens principais e a história é focada neles. No RPG, nós somos os personagens principais. O nosso personagem é o nosso avatar naquele mundo. Então, nos outros jogos, em outros gêneros, seriam o que tal personagem vai fazer, o que o tal personagem vai fazer, o que tal personagem vai fazer. Num RPG tem que ser o que? O que eu vou fazer. Fora que o personagem principal dos RPGs, ele na realidade é um avatar do jogador, certo? Então, por que o avatar ele tem tantas caras, aparências diferentes? Exatamente isso, porque ele tem que ser o máximo possível de customizado, porque cada jogador é uma pessoa diferente. E por isso ele tem uma história diferente, uma história diferente antes do game, durante o game. Vou pegar o exemplo aqui do Mass Effect 3, quando o Jarvik fala que Shepard não é só o avatar desse ciclo, mas de todos os ciclos, que já foram ou que serão. O que significa na realidade numa interpretação aqui que a gente pode pegar é que Shepard na realidade é o avatar definitivo de todos os RPGs. Porque simplesmente jogamos com Shepard uma trilogia inteira e cada um tem seu Shepard. Por exemplo, o meu Shepard é diferente do seu Shepard, que é diferente do outro Shepard, que é diferente do outro Shepard de outra pessoa. E por aí vai. Tanto que não é só a aparência do nosso Shepard que é diferente. É o background dele, é o sexo dele, as classes que ele usa, os romances dele, se é Paragon ou Renegade, escolha na jornada dele. E o relacionamento dele com o par romântico e com os companions. E com os NPCs do mundo. Um RPG ele tem que te manter entretido naquele mundo. Um RPG tem que te fazer ficar imerso nele, tão imerso nele, que aquele universo tem que existir. Basicamente isso. Você não tem questionado por que, por exemplo, tal coisa ali acontece ou não. O universo tem que ser muito bem construído para que você tenha esse nível de imersão. Por isso que o RPG normalmente ele tem que ter o universo, a história muito bem feita. Normalmente os RPGs são aqueles que têm as melhores histórias. Porque basicamente você tem que ter um bom universo, uma boa história, para você ter um bom nível de imersão, de interpretação de papel. Não sei se você percebeu, mas por exemplo, em Mass Effect, por exemplo, a gente já aconteceu a Guerra do Primeiro Contato, já aconteceu a Guerra dos Quarians e os Geths, já aconteceu os Krogans versus os Rachni, os Krogans versus os Turians Salarias e a extinção dos Protoss. Já aconteceu uma porrada de coisa antes de a gente começar a jogar com o Shepard no Mass Effect 1. Dragon Age Origins, já aconteceu umas porradas de eras antes da gente começar a jogar o Dragon Age Origins. Lembrando que no Dragon Age Origins, que é o primeiro jogo da saga, a gente já tá no 5º Bright. Tá entendendo? Já que teve 4 antes da gente começar a jogar. Normalmente os RPGs, ele já acontece, o jogador, nós, quando jogamos eles, somos o quê? Somos os escolhidos, porque aparecemos numa época para fazer tal coisa,
importante para o que vai mudar aquele universo dali pra frente, mas já aconteceu uma porrada de coisas antes da gente existir naquele universo. Por isso, a lore, os personagens, tudo no universo tem que ser muito bem feito, tem que ser plausíveis e também tem que ter uma boa gameplay, porque né, se um jogo não tiver uma boa gameplay, aí ferra ele como jogo, mas o universo tem que ser muito bem feito para você se interessar a estar ali. Um exemplo do porquê um RPG é tão imersivo e tudo mais, ele tem que ser imersivo. Vou dar um exemplo aqui, Star Wars Knights The Old Republic. Quando eu tava jogando, quando eu cheguei no Templo Jedi, eu tive que fazer um mini teste para ver qual categoria de Jedi eu seria. Isso aí é o jogador respondendo as respostas ali, então isso prova que o meu personagem ali era o meu avatar ali naquele jogo. Eu escolhi a resposta dele, eu já customizei ele até ali e por aí vai. Mas nesse mini teste aí, tinha, por exemplo, tem os Jedi Conselheiros, que basicamente resolve tudo no diálogo e eles são enviados em missões diplomáticas e tudo mais. Ele, na realidade, a cor do sabre de luz dele, normalmente, é verde. Aí também temos os Jedi Guardiões da República, que são os focados em combate com sabre de luz, são mandados em missão para proteger senadores, proteger uma galera importante. A cor do sabre de luz deles normalmente são azul. E temos os Jedi Sentinelas, que são aqueles que combatem a injustiça na galáxia, são aqueles que caçam os Siths, os seres do lado negro, e a cor dos seus sabres normalmente são amarelo. Eu tava tentando ser um Jedi Conselheiro, e quando eu tava fazendo o teste, vocês imaginam a minha cara quando caiu o Jedi Sentinela? Eu não achei ruim. Mas eu fiquei, caralho, eu queria ser um Jedi Conselheiro, mas eu virei um Jedi Sentinela porque minhas respostas batiam com um Jedi Sentinela. Isso daí, gente, é uma coisa legal, porque não é só nisso, é uma coisa de RPG. Por exemplo, vou dar outro exemplo aqui. Vampiro Máscara. Quando você vai jogar Vampiro Máscara, você pode clicar e escolher qual raça de clãs de vampiros que você quer ser, ou você pode fazer um mini teste para você ver qual que seria o melhor para você, pelas suas respostas, pela sua personalidade. Já que é um jogo de interpretação de papel, né? Que é o RPG. Você fazendo o teste, você pode, por exemplo, eu quero ser, por exemplo, você quer jogar de Nosferatu, só que você vai fazer o teste e cai Ventru. Ventru é na lábia, totalmente diferente do Nosferatu, que se esconde, pega informação pelo computador e tudo mais. Isso é foda, gente. Isso é interpretação de papel. Ele fez um mini teste baseando na sua personalidade do que você está respondendo ali. O essencial em um RPG é a interpretação de papel. Sinceramente, essa é a parte mais importante de um RPG. Um bom RPG ele tem que ter um bom universo, por isso as histórias de RPG são maravilhosas. Normalmente, em geral, eles são um gênero com melhores histórias. Eles têm que ter um universo bem conciso, uma boa gameplay, porque simplesmente você tem que interpretar um papel. Se o universo for ruim, você não vai conseguir interpretar um papel num universo chato, fraco. Tem que ser um universo muito bem feito, muito bem pensado. Por isso que no RPG, normalmente, nós sempre temos aquela história gigantesca antes de a gente começar a jogar o primeiro jogo. Já aconteceu milhares de coisas antes da gente começar a jogar. Voltando a falar de avatares, porque os jogadores de Mass Effect, por exemplo, a gente, na trilogia inteira, a gente fez basicamente a mesma jornada, mas ela foi totalmente diferente para cada um, porque não só por causa do nosso avatar, nosso Shepard é um avatar excelente, porque ele vê várias pessoas diferentes ao mesmo tempo, que é exatamente o que um RPG precisa. É por isso que Mass Effect é um excelente RPG, a trilogia inteira. Porque simplesmente o nosso Shepard é um personagem totalmente diferente para cada um, mas ele faz a mesma jornada. Cada um tem sua história totalmente diferente um do outro. E por que eu tô falando do Shepard agora? Para mostrar um paralelo, por exemplo, com o Shepard, o Geralt do The Witcher. The Witcher tá quase numa linha de ser ou não ser um RPG. Como assim, Dragonheart? Eu não tô entendendo. Gente, um RPG, eu já falei que é interpretação de papel, certo? The Witcher é um RPG? Ele é um RPG. Por quê? Porque, basicamente, o Geralt, ele perdeu a memória. Em paralelo com o Geralt, aqui a gente pode fazer a mesma coisa com o Raven de Star Wars Knights of the Republic. Ele tem toda aquela história antes de ela começar, com aquela importância naquele universo. E aí o personagem perde a memória, e aí a gente assume o personagem já sem memória.
É que eu não posso falar muito do motivo, por exemplo, do Raven, porque isso é muito... É como se eu falasse o grande spoiler de Bioshock 1 e do Infinity. É algo meio arriscado. Mas, basicamente, ele perdeu a memória. E a partir que ele perdeu a memória dali, nós assumimos o protagonista ali, e ali a gente molda a personalidade do personagem. Então ele pode, como ele é visto pelas outras pessoas, como ele se relaciona com outras pessoas, com quem, por exemplo, ele vai namorar, com quem ele vai fazer, vai virar amigo, o que ele vai fazer, ele vai ser bonzinho ou mal, o jeito de, o equipamento dele, a narrativa vai mudar por causa disso, e vai... Então, basicamente, The Witcher é um RPG? É um RPG. Por quê? Porque simplesmente a gente molda a personalidade do Geralt, a gente muda a narrativa do jogo, nós mudamos o equipamento dele, nós mudamos como ele é visto pelo mundo, e então, basicamente, é uma interpretação de papel. A gente, nós moldamos o nosso Geralt, mesmo ele já tendo muita bagagem atrás. Quer ter mais provas do que um RPG? MMORPG, Massive Multiplayer Online Role and Play Game. Vocês já perceberam que basicamente em todos os MMOs, nós criamos nosso personagem, ele é sempre de certa forma o escolhido, mas na animação é sempre o outro cara que vence. Por quê? Porque não tem como a empresa botar o seu personagem fazendo isso, é meio complicado. Vou dar um exemplo, em World of Warcraft, os heróis de Azeroth que derrotaram o Illidan, quem é? São os jogadores, somos nós, nossos personagens, nossos avatares ali, que chegaram ali para enfrentar o Illidan e aprisionar o Illidan. Os heróis de Azeroth vão enfrentar o Lich King. O Arthas é foda, convenhamos. Mas quem derrotou o Arthas ali, quebrou a Frostbringer, acho que esse é o nome da espada do Arthas, foi o Tyrion, que quebrou a espada. Só que os heróis que levaram o Tyrion até ali, os heróis que quando o Tyrion usou todo o seu poder para reviver na hora da luta, são os heróis de Azeroth para dar o golpe final no Arthas. Os heróis de Azeroth vão enfrentar o Asa da Morte. Por mais que o Troll foi o cara que deu o golpe final no Asa da Morte, quem foi os caras que enfrentaram o Asa da Morte, que realmente ganharam dele? Foi os heróis de Azeroth. Já pronto que até mesmo a Alexandresa, a dragão mãe da vida, falou: os heróis de Azeroth são os verdadeiros guardiões do mundo, seriam os jogadores, nossos personagens. Então a gente está interpretando um papel ali também, toda santa vez. Isso aí é em todos basicamente. Isso, eu acho que com isso você já tem uma ideia do que é um RPG. E por que eu tô falando isso? Porque jogos como... Você dizer que Horizon Dawn e Sombras de Mordor e Zelda são RPGs é a mesma coisa que dizer que Assassin's Creed, desde o 1 até o Syndicate, e que é o Batman, a série Arkham, e que Tomb Raider, o de 2013, e o Rise of Tomb Raider, seriam RPGs. É a mesma coisa. Por mais que Horizon Dawn tenha diálogos, não são algo realmente que mudam a narrativa. Tá ali só pra enfeitar, como se fosse um disfarce, pra falar que tem. Quando na realidade aquilo não faz diferença. Você não molda a personalidade da Aloy. Você não muda a narrativa, simplesmente não rola. É só pra falar, poderia ter só uma cinemática normal, que não faria diferença. Aquilo é só pra enganar, falar que tem, mas não tem. E outro ponto é que nós somos a Aloy. Nós não interpretamos a Aloy, pra falar a verdade. É só uma ilusão. Então ele não é um RPG. Nem tem como mudar a história, por exemplo, nem a narrativa, não tem divergência, não tem nada. É a história da Aloy, saca? É linear, totalmente linear. Aquilo lá, as escolhas ali não é escolha, né? É só pra falar que tem diálogo ali, mas não molda nada, não muda nada. Ter ou não ter aquilo não faz diferença, porque aquilo não tem importância. Não muda nem a narrativa com o NPC, é só uma ilusão. Eu não tô falando que Horizon Dawn é um jogo ruim, gente. O que eu tô falando é que ele não é um RPG. Mas ele é um excelente jogo de ação e aventura, isso sem dúvida. Então eles, na realidade, eles são games com elementos de RPG. Não tô falando que games com elementos de RPG são melhores ou piores que os RPGs. Como muitos aí dizem, né? Mas, na realidade, games com elementos de RPG normalmente são bem inferiores a RPGs em muitos pontos. Por exemplo, o RPG ele é fácil de aprender, mas muito difícil de dominar. Você pega, por exemplo, a série Souls. A série Souls tem divergência narrativa, nós criamos nosso personagem, nós moldamos ele, o estilo de luta, o combate, a história tem, de certa forma, divergência narrativa. Por exemplo, Bloodborne. Aquela história de Bloodborne que você, no final, mata toda aquela família, porque você tentou ajudar todo mundo, meu irmão, é de quebrar o coração. E é uma divergência narrativa, porque eu não precisaria estar fazendo aquela quest. Também tem você pode matar teu personagem ali, e aí o outro personagem ali mais na frente não ia morrer.
é uma divergência narrativa. E aquele personagem volta a aparecer na história. Aí você sente que é um RPG. Eu acho que com isso vocês estão começando a entender realmente o que é e o que não é um RPG. Porque eu tô fazendo esse vídeo porque muita gente hoje em dia, como eu já disse, tá falando basicamente que ter elemento de RPG é RPG. Não, não é. O essencial num RPG é interpretação de papel. Numa interpretação de papel você precisa de ter personagens ali, você precisa ter um universo muito bem feito, moldado. Você precisa de uma boa gameplay, você precisa ter personagens interessantes ali. Por isso normalmente ele tem RPGs tem escolhas, mudanças narrativas, divergência de narrativa por causa das escolhas, uma narrativa excelente, um universo que você não questiona porque aquilo está acontecendo, porque é um universo ali, muito bem feito. Então, interpretação de papel é o que faz um RPG ser um RPG. Espero que vocês tenham gostado, né? Porque o vídeo agora vai ficando por aqui, deve ter ficado longo pra caramba esse vídeo. Então o vídeo vai ficando por aqui. Acho gol!